Eu me esqueci de dar um aviso que nós teremos o nosso jantar de namorados no dia 10 de junho. E você já pode fazer a sua inscrição após a celebração lá no balcão com a irmã Andréa. Então você pode ali já reservar, porque são vagas limitadas e o cardápio está maravilhoso. E o preço também é R$80. É isso? Okay. Que manhã maravilhosa, né? Eu sou filho da Nadir. E aprendi com ela que diante das adversidades, você precisa continuar. Diante das dores, você precisa continuar. Todo filho, toda filha é forjada no caráter de sua mãe e de seu pai. Por isso, mães, ofereçam aos seus filhos a sua garra e a sua coragem, e saiba que eles estão observando. Sou hoje um pastor por causa desse caráter da minha mãe, e eu sei que seus filhos se tornarão, mesmo que hoje vocês não possam ver, homens e mulheres segundo o coração de Deus, para a glória dele. Nós vamos falar de Davi, nós vamos falar de gigantes, nós vamos falar do enfrentamento das adversidades. Vou chamá-los ou convidá-los à frente na última música para dizermos a Deus que se porventura temos algum gigante que estejamos enfrentando, nós confiamos na força que vem dele, nós dependemos, como disse a Luísa aqui agora, dele para a vitória que ele pode nos conceder. Foi o gigante que a Raquel e o Tiago venceram, do luto e da dor. É o gigante que cada um de nós tem enfrentado com respeito a uma enfermidade, a uma adversidade. No final, você será convidado nesse Dia das Mães a vir à frente dizendo: Deus, eu confio em Ti. É um gigante que eu e minha família estamos enfrentando, mas nós cremos na vitória, porque em Ti nós já somos muito mais do que vencedores. Romanos capítulo 9 diz isso. Por isso, pode colocar o tema da palavra desta manhã. Por isso, nesta manhã, nós iremos perceber quando os gigantes vêm ao chão, como os gigantes caem. E antes eu quero fazer uma pergunta: quantas mamães aqui não sabem nadar? Levanta a mão. Isso, mantenha aí. Mantenha esticado, tá? Porque eu vou fazer uma segunda pergunta. Ah lá, a Rosângela está levantando as duas mãos, né, Rosângela? Se pudesse levantar assim também, não? Medo de água, Rosângela. Então mantenha aí, porque eu vou fazer uma segunda pergunta. Se porventura, tá com a mão levantada quem não sabe nadar? Segura aí, irmã. Vai lá. Isso. Se seu filho, presta atenção agora. Se seu filho caísse numa piscina e começasse a se debater na água, você pularia? Se você não pularia, mantenha erguida. Alguém não pularia? Vocês estão rindo aí? Ó, nenhuma mão. Porque eu quero contar para você a história da Maria Jerônima. Pode pôr aí, Mateus, por favor. Está em seguida. Essa é Maria Jerônima. A foto está bem ruinzinha por causa da qualidade dela. O filho dela caiu numa espécie de... Não é um lago não, mas é tipo um poço. Tem vários arames que você consegue perceber, vergalhões. E ela não sabe nadar, mas ela não pensou duas vezes em pular e salvar o seu filho. Dá mais uma aí. Esse é o momento. Está vendo o vergalhão ali, gente? Olha o que essa mulher, Maria Jerônima, nome de guerreira mesmo, né? Nome de mulher corajosa. Dá mais um. Esse é o beijo que o filho deu quando os dois saíram da água. Imagina, para quem não sabe nadar, a água é um gigante. Mas a mãe não pensa duas vezes. Ela não pensou duas vezes. Ela podia gritar, ela podia ficar: gente, me socorre, ou gritar: ai meu Deus. Ela disse: eu pulo e morro pelo meu filho. Eu vou erguer meu filho afogando, mas eu vou tirá-lo dessa água. Filho, filha, esse é o amor que sua mãe tem por você.
ela daria a sua própria vida, correria o risco de perder a própria vida por amor a você. Sei que se fosse Dia dos Pais e fizesse a pergunta, eles diriam também imediatamente que seriam capazes de morrer por amor aos seus filhos. Por isso, não existe nenhum gigante que nos amedronte diante do amor que nós temos. Primeiro por Deus e segundo pela nossa família, pelos nossos filhos. E é para aqui que eu vou conduzir vocês, para essa história sensacional, fantástica, que toda criança aprende na imagem, que aprendemos desde cedo nas igrejas que fomos criados, quando o gigante Golias, de 2,90 m, veio ao chão. 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta, porque eu vou dar alguns destaques do versículo de 1 a 47. Então não vou ler todo o texto agora. Vou expor um princípio e depois retornarei ao texto para te dar mais um texto, mais uma porção desse texto do capítulo 17, para a gente extrair o segundo princípio e conceito. Gente, quem aqui está pronto para receber a palavra de Deus nessa manhã? Porque Deus quer muito falar com você. Deus tem um interesse como Pai de encher o teu coração e a tua alma. E eu sei que milagres podem ocorrer nessa manhã. Vocês sabem que foi num domingo como esse, que Oséias e Selminha oraram a Deus por um filho. Foi um culto como esse, que Deus manifestou o seu poder de milagre sobre a vida desse casal. O Luquinha está aqui? Oséias está ali. Luquinha deve estar mamando aí, né? Ok. Mas foi numa celebração como essa. Então milagres podem ocorrer. Nós acompanhamos muito em oração a Melissa e o Alessandro. E agora o bebezinho está para vir. Que bom, né? Coisas grandiosas podem ocorrer nesta manhã. Eu quero ler dos versículos de 1 a 11. Acompanham? É o nosso primeiro princípio. Os filisteus reuniram seus exércitos. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Era a couraça de Golias. Versículo 6. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. A ponta da lança. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou um filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul, que possivelmente tinha 2,10 metros, e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Primeiro princípio: não faça pouco caso do gigante. Não desmereça o gigante. Não subestime o gigante. Não blasfeme do gigante. Não vá na sua própria força, irmão e irmã. Os gigantes são para serem observados, investigados. Por isso, Deus permitiu que meticulosamente, detalhadamente, nós soubéssemos das características de Golias. Senão apenas diria, era um grande homem. Não, ele vai dizer sobre o peso da couraça. Ele vai dizer sobre o capacete que Golias tinha. Porque cada um de nós precisa entender o que virá ao chão. Que tipo de vitória, senão nós não daremos glórias a Deus. Senão, como este casal que corajosamente entregou o testemunho a nós, não daremos o testemunho. Nós precisamos saber quem vamos vencer. Contra o que nós estamos lutando. Existe um registro
de um general norte-americano testemunhando aos repórteres da época de que perdemos a guerra do Vietnã, porque fizemos pouco caso do nosso inimigo. Achávamos que estávamos lidando com um povo subdesenvolvido, e quando chegamos lá, vimos as estratégias que nós nunca havíamos concebido no campo militar. Às vezes nós erramos, porque fazemos pouco caso do gigante, nem nos damos conta de olhar para ele como algo que realmente vai desafiar a nossa fé, desafiar nossas habilidades, desafiar nossa esperança. Aquela mulher, Maria Jerônima, ela sabia que estaria lidando com algo que lhe custaria possivelmente a própria vida. Entre vergalhões estava o seu pequeno, ela sabia com o que estava lidando. Não faça pouco caso do gigante, senão você vai errar. Teu filho, tua filha começaram com uma depressão, e você diz, é coisa de adolescente. Você começou com uma crise no casamento, e você simplesmente investiga e diz, é pouco caso, daqui a pouco a gente dá conta. Não faça pouco caso do gigante. Gideão sabia com o que estava lutando, porque o exército amalequita era muito poderoso, e disse ao Senhor, Senhor, vem comigo. Moisés sabia que tirar o povo do Egito era um grande gigante, e dependeu do Senhor. Daniel sabia que as covas dos leões precisavam agora de uma intervenção divina. Não menospreze os gigantes, mas você não precisa ter medo deles, porque o temor ao Senhor é tudo que nós precisamos ter na nossa vida. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo, para que saibamos que tipo de vitória Deus nos concederá. Eu fui levar um amigo, o pastor Robson René, em casa, e nós estávamos conversando, depois da alta que ele teve, de uma cirurgia que durou 8 horas. 8 horas. E eles estávamos conversando sobre isso. Marcos, o meu caso só tem 60 iguais no Brasil. Ele sabia contra o que ele teve que enfrentar baseado na sua fé. Contra que gigante ele teve que buscar os céus e ao nosso Deus para enfrentar. Segundo, vem comigo para o versículo 20. Pula agora para o versículo 20. Davi deixou as ovelhas com outro pastor, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, no vale de Elá, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Presta atenção em mim aqui agora. Isso aqui é extraordinário. Jesus é da descendência de Davi. Quando Davi venceu o gigante, ele recebeu de Saul a isenção para sempre dos impostos. E Jesus, porque é descendente de Davi, num momento com Pedro, quando Pedro entra e diz, Jesus, a gente não paga o imposto, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, eu sou da descendência de Davi, e eu recebi, por ser descendente, a isenção de impostos. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Como eu amo a Bíblia, ela é linda demais, mas eu vou prosseguir. Então Davi, versículo 26, perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu, disse Davi, incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Eliabe viu Samuel ungindo Davi como rei de Israel. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas?
Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Importe-se, é o nosso segundo princípio, importe-se com tudo o que ocorre ao seu redor. Davi tinha uma missão, dada pelo seu pai Jessé. Ele tinha sido ungido, talvez algumas semanas antes, pelo profeta em sua própria casa. Mas a humildade desse menino é extraordinária, porque ele é rei, ungido, sobre os olhares dos seus irmãos. Mas o seu pai disse, vai apacentar as ovelhas. Ele podia ter dito, pai, o Senhor não ouviu, o Senhor não viu nada. Eu fui ungido rei de Israel. Mas o menino vai para o campo. Os irmãos vão para a batalha. E aí o pai chama o Davi do campo e diz, Davi, tem que levar a marmita. Sabe a marmita? Ovo, carne moída, feijão e arroz. Sabe aquela marmita? Salsicha. André fritou muitas salsichas com ovo frito para eu comer. E a gente ia naquela van, todo mundo... Quantas vezes eu não levei marmita para o trabalho? Davi foi levar marmita para os seus irmãos. E quando ele chega lá, a missão dele não era saber o que estava acontecendo no campo de batalha. Mas Davi tem olhos para tudo o que ocorre. Irmãos e irmãs, mães, fiquem atentas a tudo o que ocorre ao seu redor. O gigante está gritando e você precisa ouvir. Tem coisas ocorrendo debaixo do nosso nariz e a gente não se dá conta, porque nós somos apenas focados em nós mesmos. Somos focados na nossa tarefa doméstica, mas tem coisas, tem gigante gritando aí nos vales, tem gigante gritando na cozinha, as coisas estão fora de ordem. E Davi diz, tem alguma coisa acontecendo, e eu quero saber o que está acontecendo. Davi toma parte, esse é o coração de um rei. O coração de um rei é aquele que não foge aos desafios. Escuta, o que está acontecendo? Por que está todo mundo com medo? Ah, se Deus nos desse nessa manhã a visita de um dom precioso chamado discernimento. Quantos aqui não gostariam de voltar para suas casas com o dom do discernimento nessa manhã? Quantos? Eu gostaria. Ao final você pode dizer, Senhor, eu quero mais discernimento. Eu quero poder perceber as coisas ao meu redor, as coisas espirituais. Deus dará a todos que pedem segundo a palavra, se o coração for sincero diante dele. Os irmãos viram o profeta derramar azeite ungido sobre a cabeça do seu irmão, mas olham para ele como um menino metido, intruso. Davi, na verdade, estava ensinando que para enfrentar gigantes, a gente precisa ter compaixão e não um olhar indiferente. Ah, o problema não é comigo, é com o meu vizinho, que ele se vire. Não, os gigantes dos outros também devem receber a nossa intervenção, a nossa intercessão e a nossa ousadia. O desafio do seu irmão é um desafio para você também. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, de maneira que se um sofre, ou seja, se um enfrenta o gigante, nós enfrentamos com ele o gigante. O luto de um é o nosso luto, assim como a alegria de um é a alegria também de outro. Precisamos entender isso nessa manhã e aprender com um pequeno Davi de 17 anos, sem experiência nenhuma de guerra, mas com os ouvidos prontos para discernir o que acontece. Em algum momento esse menino deixou o coração dele se encher de orgulho, e nós, no último domingo, falaremos sobre a queda dele, porque ele perdeu o que lhe era mais precioso, a capacidade de perceber as coisas ao redor, e a maneira como Satanás trabalha. Davi pergunta, ouse fazer perguntas, e você perceberá os gigantes. Mas o texto continua, no versículo 32, Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. Saul tinha 2,10 metros, 80 centímetros a menos do que, possivelmente, do que Golias. Mas o menino de 17 está dizendo para ele, rei, fique muito tranquilo, eu vou enfrentar o gigante. Não importa o seu tamanho, não importa se você é novo na fé, não importa se você tem experiência. Quem tem o coração totalmente nas mãos do Rei dos Reis, sempre vencerá. Sempre trará consigo
os seus feixes depois de ter chorado. Eu creio nessa palavra. Saul respondeu para ele: você não conseguirá lutar contra esse filisteu, e você não poderá vencer. Você é apenas um rapaz, ele é guerreiro desde a juventude. Davi insistiu, porque é assim que se faz. Tomo conta das ovelhas de meu pai, rei. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele, e com meu cajado eu tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi ainda disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Repitam isso comigo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Terceiro princípio. Traga à memória as suas vitórias com Deus. Ele já te fez vencer tantas coisas. Nós colocamos na caixa de pequenas experiências a vitória sobre um leão e um urso. E aí vem o gigante, e Deus disse: filho, abra a gaveta. Leão, urso e Golias é a mesma coisa. Sabe aquela vitória que Deus te deu? Sabe aquela resposta a uma oração? É porque Deus estava ensinando para você que Ele está pronto para agir mediante a sua fé. Mas pastor, foi tão pouco, eu só pedi uma vaga no estacionamento. Mas diante da fé, por uma vaga no estacionamento do supermercado, Deus diz: eu estou com você. Você não está sozinho. Aí você vai enfrentar uma quimioterapia como a Betinha. A Betinha está aqui? Está lá fora? A Betinha enfrentou um câncer. A minha irmã está aqui, a Cleice Denise? A Cleice, cadê a Cleice? A Cleice está ali, ó. Enfrentou um linfoma. Mas as vitórias que elas tinham atrás, vividas com Deus, foram suficientes para fortalecer a sua fé. Irmãos, nós não enfrentaremos o gigante sem nos lembrarmos das formigas que Deus nos fez vencer. Por isso que nós temos experiências com o Pai. Por isso é que Deus se manifesta na tua vida. Não é para que simplesmente você tenha algo sobrenatural para contar. É porque Deus, em algum momento, por seu Espírito, trará à nossa memória, como disse o profeta Jeremias, aquilo que pode nos dar esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Saul, diz Davi: eu sei, eu não tenho experiência de guerra, eu não sei como manejar muito bem uma espada, mas deixa eu te contar uma coisa, eu tenho experiência com Deus, Saul. Talvez Davi, mas ele é humilde, talvez eu diria: coisa que você não tem, Saul, porque está amedrontado. Alguém aqui já viu o rugido de um leão? Quantos aqui já ouviram de verdade? Não pela televisão, ao vivo. Eu e o pastor Fernando estávamos conversando essa semana, porque no zoológico de Itatiba, não estou ganhando nada para falar do zoológico de Itatiba, tá? Mas no zoológico de Itatiba tem um momento ali que você acompanha o momento dos animais serem alimentados, Daniel. E aí, determinado momento, eu ouvi um rugido. Irmãos, é forte. Como diz o pastor Eberton, é forte. Davi enfrentou um leão e um urso na mão. Quem assistiu aquele filme, O Regresso, do Leonardo DiCaprio? Quantos assistiram? Viu ali um momento dele enfrentando o urso? Não é spoiler, não. Tem um momento lá no meio do filme que ele enfrenta o urso. Mais ou menos aquilo. Não despreze as vitórias que Deus deu a você. Não despreze. Quando temos Deus dirigindo nossas vidas, leões e ursos serão sempre iguais a gigantes muito bem armados, de 2,90 m de altura. Por último, versículo 38, vem comigo. 1 Samuel 17, versículo 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas.
Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, disse Davi a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi: menino, por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, disse Golias, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens. Davi respondeu ao filisteu, ouçam a resposta do rapaz de 17 anos. Você vem a mim com uma espada, você vem a mim com uma lança cuja ponta tem 6 quilos, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Não é ele, não é Davi que terá Golias em suas mãos, mas o Senhor entregará, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que aqui estão reunidos, meus irmãos, que me viram ser ungido, todos aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. 4º e último princípio, para os gigantes virem ao chão: dependa única e exclusivamente do Senhor. Repitam: dependa única e exclusivamente do Senhor. Não confie na armadura, não confie nos cursos que você faz, não confie apenas em si, no seu conhecimento e entendimento, porque você vai falhar. Dependa do Senhor. Ajoelhe-se, prostre diante do Deus vivo de Israel. Diga ao Senhor: Senhor, eu dependo de Ti. A adolescente Luísa, ela veio trazer uma mensagem dos céus para nós. Paulo estava ensinando, e Luísa nos lembrou muito bem nessa manhã, que a dependência de Deus é a virtude mais extraordinária da relação com Ele. Hoje, você virá gigantes vindo ao chão na sua vida particular, mas não porque você entendeu que pode, mas você reconheceu quem pode por você, porque todos nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nele, porque por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Foi isso que o jovem disse ao gigante Golias. Não sei qual era o tamanho de Davi, mas ele não foi identificado pelo pai, nem por Samuel, como alguém aparentemente apropriado para reinar, para representar. Mas havia naquele menino, naquele jovem, um coração extraordinário, uma fé inabalável em Deus. E o gigante veio ao chão. A gente não pode ver, porque é tudo espiritual. Mas hoje, eu creio, e orei nessa semana, hoje muitos gigantes virão ao chão. Nesse lugar, nós veremos a glória de Deus, nós veremos o poder de Deus essa manhã. O ministério nos conduzirá numa canção. Não apenas como Maria Jerônima, somos capazes de superar o medo, como a Rosângela disse, absurdo da água, por amor. Mas nós somos capazes, por causa de Deus e de sua força, de superarmos muitos desafios nessa manhã. Então eu queria convidar vocês, que durante essa canção, enchêssemos esse lugar com pessoas que têm um gigante. Talvez você já enfrentou, então você vai glorificar a Deus no teu lugar. Não precisa vir, mas talvez existam pessoas que estejam enfrentando gigantes. Eu queria fazer um pedido. Ao final da canção eu vou orar. Então você vai ver que pessoas saíram dos seus lugares, porque elas têm um gigante que vão enfrentar e estão enfrentando, mas agora entenderam com as estratégias de Deus, não fazendo pouco caso, mas reconhecendo as vitórias do passado,
tomando parte de tudo com o dom de discernimento que Deus dará se você pedir. E por fim, numa total e exclusiva dependência dEle. Quando você vê a música acabando e muitas pessoas aqui na frente com o desafio de seus gigantes serem enfrentados, eu queria te fazer um pedido. Você que já enfrentou um gigante e que hoje não está enfrentando, deixe o seu lugar e fique ao lado de alguém abraçando, porque Davi não teve ninguém senão o Senhor ao seu lado. Nenhum dos seus irmãos, nenhum soldado, nem o próprio rei esteve ao lado dele, ele esteve sozinho. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos partilhar dessa vitória sobre os gigantes dos outros. Talvez uma mãe esteja aqui e vai vir à frente orando pelo seu filho, que está nas drogas. Talvez uma mãe virá orando pelo seu filho que não quer saber de Deus. Talvez um pai virá aqui orando pelo seu momento financeiro. Venham, porque eu creio que assim como Deus deu vitória a Davi, Deus nos dará vitória nessa manhã. Nem o gigante é maior que o nosso Deus. Vamos cantar. Nós confiamos em Deus e sabemos que o milagre pode acontecer nessa manhã. Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entrego em minhas mãos, tantas outras que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar, Creiam e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Vamos cantar novamente, do início. Podem vir, venham, tragam o seu desejo de que Deus possa manifestar o seu poder. Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entrego em minhas mãos, tantas outras que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, avançar, Creiam e vencer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra. Só a igreja agora. Só a igreja. Eu vou viver. Confiarei. Nenhum que o meu Deus. Creia. Sua palavra é fiel e não. Cante com toda a sua fé novamente. Confiarei. Eu vou viver o que Ele prometeu. E não falhará. Confiarei. Agora eu queria pedir que toda a igreja ficasse em pé e aquele meu pedido fosse atendido. De você não deixar ninguém aqui à frente que está enfrentando um gigante, enfrentá-lo sozinho. Uma irmã fique ao lado de uma irmã, o irmão procure um irmão, coloque a mão sobre o ombro da irmã, faça isso agora.
Queridas irmãs, talvez esteja aqui alguém que está pedindo muito agora, é um desafio, é um gigante. E nós o veremos cair nessa manhã, para a glória de Deus. O Senhor sabe todas as coisas, nada é oculto a Ti, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, com que tipo de gigante cada um dos meus irmãos e irmãs, cada pessoa que deixou o seu lugar, ou aqueles que agora estão nos acompanhando pela internet chorando, estão enfrentando. Eu já enfrentei muitos, Pai. Raquel e Tiago enfrentaram um grande gigante. Existem pessoas aqui, ó Deus, que os gigantes são muito grandes. Eles colocam a fé em xeque, a esperança e confiança em Ti em xeque. Ó Deus, nós Te pedimos, contempla-nos nessa manhã, como o Senhor contemplou o Teu servo Davi. E nós Te dizemos, Pai, que dependemos de Ti. Seja qual for, ó Deus, agora o gigante, ó Deus, coloque ao chão e nos faça voltar para casa como Davi, ó Deus, cheio de vitória, de alegria, de paz que excede a todo entendimento, como disse a Raquel. Que o Senhor encha o coração dos Teus filhos da esperança inconfundível que só há no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, agora visite os nossos braços e pernas e nos fortaleça. Que o Senhor nos dê agora a fé inabalável, Pai, em nome de Jesus. Nos dê o dom do discernimento, Pai. Tu podes nos dar, o Teu Espírito dá a quem quer, segundo lhe apraz, e nós Te pedimos isso. Há famílias, Pai, que estão sofrendo. Eu quero Te pedir, ó Deus, agora, a Tua visitação, o Teu poder e o derramar da Tua graça, Pai, sobre cada família, sobre cada irmã, Pai, em cultos como esse, mulheres que não podiam ter filhos se tornaram mães. Eu quero Te pedir essa bênção, Pai, para a nossa comunidade. Se porventura houver uma pessoa casada, Pai, que esteja já com um sonho de há muito tempo para ter um filho, ó Deus, dê essa bênção. Pai, existem mães chorando porque seus filhos estão longe. Ó Deus, agora visita também com essa graça, com a Tua bondade, com estratégia, Pai. Muito obrigado, como orou o pastor Fernando. Obrigado por cada mamãe aqui e no mundo inteiro, Pai. Pai, eu quero me lembrar também do Teu servo, ó Deus, lá na Colômbia. A Cleice Denise me lembrou o nome dele, Tu sabes, ó Deus, como ele se chama. Eu estou me esquecendo agora do nome dele, mas está enfrentando tuberculose. Esse é o gigante, Deus, que Teu filho está enfrentando. Deus, cura para a Tua glória. Obrigado pela cirurgia da Jude. Obrigado pela cirurgia do Robson. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, Pai. E agora, no almoço em família, que sejamos, ó Deus, visitados pela Tua presença também. Cada mamãe se sinta amada por seus filhos e famílias. E que o Teu amor, a graça de Teu Filho e o poder e consolo do Teu Espírito sejam sobre nós, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe. Vão em paz. Deus é por vocês. Vão com Deus. Bom almoço. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei.